Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak, mais uma aula de Geografia e vamos aprofundar hoje os nossos conhecimentos sobre a industrialização e a urbanização do Brasil. Alguns conceitos, algumas informações, alguns conhecimentos que vão fazer a gente entender um pouco melhor essas duas características do território brasileiro, tanto do processo de industrialização, como alguns conceitos importantes para a urbanização, algumas diferenças que são estabelecidas para a gente entender o que é esse processo de urbanização também. Então, aula importantíssima e vamos pensar juntos ali nos objetivos, né? Aprofundar os conhecimentos sobre os processos de industrialização no Brasil e compreender a diferença entre espaço urbano e espaço rural. Então, são características que envolvem a questão da urbanização. Quando há essa divisão do espaço urbano e espaço rural, já é um critério para pensar no processo de urbanização do Brasil. E qual é a relação entre a urbanização e a industrialização? Se existe alguma relação entre esses dois fenômenos ou entre esses dois processos que aconteceram ao longo da história no território brasileiro. Então, um objetivo importante ali. E aí eu pergunto para vocês, como ocorreu o processo de industrialização no Brasil? Será que a gente lembra? Será que a gente estudou algum fator relacionado a isso já? Vocês lembram sobre isso? O que é a industrialização? O que faz a indústria? A que setor pertence? E o que produz que nós consumimos, por exemplo, que está ligado à industrialização? Qual a diferença entre espaço urbano e rural? Quando eu falo espaço urbano, que parte do espaço geográfico estou me referindo? E quando eu falo espaço rural, qual é a porção do espaço geográfico a que eu estou me referindo? Então, são diferenças importantes que ao longo da nossa aula a gente vai desvendar, vai lembrar, vai saber desses conceitos ali sobre esses dois processos. Então, vamos lá. Primeiro que nós temos que falar um pouquinho sobre o histórico da industrialização. Por que falar primeiro da industrialização? Porque ela é um fenômeno, né, ou foi um fenômeno que desencadeou, que acelerou a urbanização. As pessoas vão morar perto das fábricas e isso vai fazer com que os pequenos núcleos urbanos se ampliem, aumentem de tamanho. Daí essa relação entre industrialização e urbanização. E como se deu historicamente esse processo de industrialização? Entenda que no Brasil as fábricas de tecidos, calçados e outros produtos que eram considerados de fabricação mais simples, né, com mão de obra formada, de modo geral, ali em muitos casos por imigrantes, ou que não exigiam naquele momento uma formação muito mais ampla e aprofundada para ocupar as funções, vieram antes ali no desenvolvimento industrial do país, foram as primeiras a se instalar, a serem instaladas nesse início da indústria no Brasil. Porque exigia uma mão de obra não tão qualificada, tinha matéria-prima disponível no território, então foi um conjunto de características importantes para esse desenvolvimento. E aí nós temos de interessante ali, com a queda da produção industrial em alguns países. O que favoreceu a industrialização no Brasil? Então, outros países tiveram queda na industrialização, diminuíram a produção da indústria, né? Isso é o termo ali de eu falar que teve uma queda na produção industrial. E muitos produtos começam a faltar no Brasil, porque até então o Brasil só importava produtos industrializados, ou seja, vinham de outros países todos os produtos industrializados, porque o Brasil não tinha indústria. Então são alguns fatores ali que vão levar à industrialização no Brasil, né? Qual a solução? Né, se eu não tenho ali o produto importado, é fabricar internamente, fabricar no território brasileiro. E foi isso que aconteceu para dar início ao processo de industrialização no Brasil. Essa falta dos produtos importados e muitas pessoas, né, a população em geral, já querendo consumir, ter produtos industrializados. Então, houve a necessidade de começar a produzir aqui no território brasileiro. O que nós temos ali ainda dentro dessa ideia do processo histórico, das características históricas que influenciaram a chegada da indústria no Brasil?
Contudo, foi somente no final do século XIX que começou esse desenvolvimento industrial de forma mais acelerada, mais acentuada. O que se tinha antes de atividade econômica, atividade que gera dinheiro no território brasileiro? A atividade agrícola, a agricultura, a pecuária, também a criação de animais, atividades do setor primário. Lembra que a gente falou dos setores no início da aula? A indústria faz parte do setor secundário, que é transformar a matéria-prima em um produto que pode ser consumido. Então, nós vamos ter ali esse histórico. No início lá da economia do Brasil era a atividade do setor primário, e aqui a gente vai ter, então, um período de desenvolvimento da indústria, instalação e desenvolvimento industrial do Brasil. Outro período de grande crescimento industrial, depois desse início, foi no governo de Juscelino Kubitschek, que fez ali todo um programa de incentivo para atrair indústrias para se instalarem no Brasil, certo? Várias indústrias se instalaram, principalmente as automobilísticas. É nesse período do governo de Juscelino Kubitschek que vêm as indústrias automobilísticas para o Brasil por causa desses incentivos, né? Então, bem importante pensar. E que tipos de indústrias nós temos? Então, todo esse histórico conhecido, vamos pensar na divisão. Existem diferentes indústrias que fabricam diferentes produtos. Não é tudo fabricado no mesmo lugar. Então, quais são os 3 tipos ali que nós vamos ter? As indústrias de base, por exemplo, as petrolíferas, metalúrgicas, siderúrgicas, que fazem peças ou produtos que vão ser usados por outras indústrias, né? Então, elas recebem a matéria-prima vinda da natureza, como alguns minérios, né? Minerais, transformam esses minerais e mandam para outras indústrias fabricarem outros produtos. A indústria intermediária, né, que fabrica ali, por exemplo, ferramentas, máquinas, motores, que vão ser usados por outras indústrias para fazer produtos. Por exemplo, a indústria de tecidos, ela precisa de máquinas para poder fazer as roupas. Então, quem faz as máquinas são as chamadas indústrias intermediárias. E as indústrias de bens de consumo, que são aqueles produtos que nós vamos consumir. Alimentos, bebidas, móveis, eletrônicos, são exemplos, né? As indústrias têxteis são exemplos de indústrias de bens de consumo, que serão consumidos diretamente por nós. Então, os 3 tipos ali, é importante a gente pensar a esse respeito também, certo? Características da industrialização brasileira, ou seja, como ela aconteceu, o que marcou especialmente a indústria no Brasil, né? O que teve de diferente de outras partes do mundo? Primeiro a gente diz que ela foi tardia. Por que eu uso esse termo tardia? Porque ela demorou para acontecer em relação a outros países. Já fazia 200 anos que tinha indústria na Europa, que outros países eram industrializados, e só depois disso é que a indústria se instala no Brasil. Por isso que ela é tardia. Substituição das importações, aquilo que a gente já falou anteriormente. Não estavam chegando produtos industrializados de outros países por questões de guerras, conflitos, diminuiu a produção industrial desses outros países que mandavam produtos para o Brasil, e aí o Brasil precisou, então, fazer aqui internamente os produtos que antes eram importados. E a dependência de capital e tecnologia. O Brasil instala as indústrias, mas depende da tecnologia, das máquinas, para poder produzir, que foram trazidas de outros países naquele início. E até hoje depende da tecnologia de outros países ainda, né? Não desenvolve 100% da tecnologia usada na indústria brasileira. Isso não acontece em nenhuma parte do mundo. Sempre há uma troca, né, de informações, de conhecimentos para o desenvolvimento dos lugares. E o Brasil aconteceu a mesma coisa. 2 atividadezinhas ali para vocês responderem sobre esse início da nossa aula. Exemplos de bens fabricados pelos 3 tipos de indústrias que nós falamos, e entre as características que impulsionaram a industrialização, cite algumas ou cite quais foram. Então, analisem bem as perguntas, respondam e nós já voltamos com a correção.
Voltamos com as duas perguntinhas que ficaram ali para vocês analisarem, responderem a partir do que nós trabalhamos até aqui na nossa aula. Então, sobre essas características, tanto do início da industrialização, o que impulsionou a indústria no Brasil? Quando eu digo o que impulsionou, ou seja, o que fez com que ela se desenvolvesse de forma significativa, né? E exemplos também de produtos que são fabricados por cada tipo de indústria. Então, nós vimos lá 3 tipos de indústria. As indústrias de base, as intermediárias, que também podem ser chamadas de indústrias de bens de capital, e as indústrias de bens de consumo. Então, são 3 tipos principais. O que cada um desse tipo de indústria fabrica? Então, as respostas vocês deveriam fazer nesta ordem, né? Ali nós temos os exemplos. As indústrias de base, né? Nós vamos ter ali as siderúrgicas, as petroquímicas, né? De transformação, por exemplo, do petróleo em combustível, né? O óleo é retirado bruto da natureza e aí ele vai para uma refinaria que vai transformar isso em combustíveis, por exemplo, que são usados nos veículos. Então, é uma indústria de base, né? As intermediárias ali de autopeças e de máquinas, por exemplo, elas fabricam máquinas que vão ser usadas por outras indústrias. E as de bens de consumo, como alimentos e bebidas, ou seja, aquilo que nós consumimos. Quando a gente vai no mercado, por exemplo, que compra determinados produtos, eles são produtos industrializados de modo geral, né? A grande maioria. Então, esses produtos industrializados são chamados de bens de consumo, certo? E ali, em relação ao que a gente tem de fatores que impulsionaram, então nós falamos da agricultura, que era a atividade do Brasil, e que os lucros da agricultura foram usados para o desenvolvimento industrial. Então, os primeiros investimentos aconteceram ali para a chegada da indústria no território brasileiro, né? A queda na produção devido aos conflitos, às guerras, é outro fator importante ali que favoreceu a chegada da indústria no Brasil. Então, algumas questões importantes que vocês deveriam responder e talvez vocês tenham colocado outros exemplos também, tá? E continuando ali, agora vamos pensar um pouquinho nessa industrialização por região. Que características nós temos do processo industrial no Brasil, da presença das fábricas, né? Vamos usar esse termo, em todo o território ali em cada região. Então, no Nordeste, né, nós temos uma migração de empresas ali pro Nordeste nos últimos tempos, né, que ela não era uma região tão industrializada comparada com outras, mas há uma migração, ou seja, as indústrias estão mudando para o Nordeste, né? E o que é a característica principal? Por possuir ali uma mão de obra, né, abundante e de baixo custo, sem contar que muitos estados oferecem incentivos fiscais para essas indústrias se instalarem, ou seja, diminui a cobrança de impostos dessas indústrias, é um incentivo fiscal. E aí essas fábricas acabam indo para a região Nordeste, se instalando lá. Nós temos ali como um exemplo o Complexo Industrial Portuário de Suape, né, que fica em Pernambuco. É uma grande área ali com grande concentração industrial e próxima do porto. Então fica fácil mandar para outras partes do Brasil e do mundo o que é produzido na região ali. Bem importante pensar nesses exemplos ali sobre o Nordeste. Na região Centro-Oeste, nós vamos ter a produção industrial ali, que era pequena, né, com uma pequena concentração ali até a década de 60, as atividades não eram voltadas para a indústria, eram atividades ainda do setor primário, né? Em 2014, o que nós vamos ter ali de destaque? Representou 4,9% da produção, ainda baixa comparada com outras regiões. E o que se produz, né, se especializou ali em produtos agropecuários para exportação. Então, as indústrias do Centro-Oeste também estão ligadas à produção agrícola ali ou pecuária. Importante pensar, produz soja e transforma, produz a cana-de-açúcar e transforma em combustível, né? Por exemplo, então estão diretamente ligadas à atividade da agropecuária na região Centro-Oeste, tá? Mas ainda não é um desenvolvimento industrial tão elevado comparado, por exemplo, com o Sudeste, né? E no Norte, o que nós vamos ter? Uma concentração de indústrias, principalmente ali numa área que foi criada para atrair indústrias, que é a Zona Franca de Manaus, com a produção de muitos eletrônicos, né, que historicamente foi esse o processo que aconteceu ali, com muitos incentivos fiscais
para atrair indústrias para a região norte e favorecer o desenvolvimento daquela região. Porque quando uma indústria se instala, ela gera emprego, gera renda, outras atividades econômicas acabam sendo desenvolvidas ali em função da presença da indústria, né? Temos um destaque também para o polo industrial de Manaus ali, que tem mais de 500 indústrias voltadas aqui para alguns setores, como a informática, bicicletas, refrigerantes que são produzidos nesse polo industrial. Então, bem importante pensar nessa característica, mas ela é concentrada em algumas áreas apenas ali da região norte, ela não é espalhada por toda a região, certo? Aí nós vamos ter a região sudeste, que características temos da industrialização? A gente sabe que historicamente a industrialização aconteceu primeiro na região sudeste, as primeiras fábricas se instalaram nessa região. Então, ela teve um desenvolvimento industrial maior do que outras regiões, até por esse fator histórico, né? Aí nós vamos ter ali as indústrias instaladas nas 3 maiores cidades do país, que são São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e tem uma diversidade muito grande de indústrias. Então, diferentes tipos de indústrias, de todos os tipos, de todas para fabricar todos os itens, né, diferentes itens, estão instaladas ali no Sudeste. E aí nós colocamos vários exemplos aqui, como a fabricação de navios, automóveis, aviões, equipamentos elétricos, então é uma diversidade industrial muito grande, né? Nós temos ali uma área, né, enorme da industrialização nessa região, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, então é uma grande atividade industrial, é a maior atividade, a maior concentração industrial do Brasil está na região sudeste. E a região sul, o que a gente vai ter? Uma característica importante que ela é próxima do sudeste, é uma região vizinha do sudeste, então acaba favorecendo isso também a instalação de algumas indústrias, né? Tem portos e aeroportos e rodovias que facilitam esse transporte e tudo mais, e aí favorecendo e ampliando o desenvolvimento da indústria. Então são fatores geográficos que vão facilitar o desenvolvimento industrial nessa região, pela proximidade com o sudeste e por ter características ali de infraestrutura que favorecem a instalação da indústria, né? Então é a segunda mais industrializada ali. Quando eu penso em urbanização, então falando um pouquinho, a indústria desenvolveu as áreas urbanas, atraiu população que se concentrou em determinadas áreas. Então eu tenho a diferença ali entre espaço urbano e espaço rural. O que é o espaço urbano? É a área onde eu tenho uma grande concentração de população, de habitação e de atividades econômicas. Quando eu falo espaço rural, é uma área que tem um conjunto de atividades primárias, onde se desenvolve agricultura, onde não há grande concentração de população. E aí existe, né, uma diferença ali que a gente estabelece. Quando eu falo município, por exemplo, esse é um termo importante. Município é uma área e que está dividida em 2 partes, o espaço urbano e o espaço rural. Então, a gente vai ter a cidade, é que eu falo, área urbana, né? E o campo, a área rural. Aí eu trouxe um gráfico aqui para a gente entender bem isso. O município é o todo, a cidade é a parte urbanizada, o campo é o que a gente chama de espaço rural. Então, nessa divisão, onde aconteceu a maior concentração de população historicamente? Nas cidades. Por isso a gente diz que houve ali o processo de urbanização. 2 atividadezinhas, 3 na verdade, para vocês responderem ali a respeito dessa segunda parte da aula. Então, façam a leitura das questões, explicar a diferença do meio rural e meio urbano. Qual é a diferença? Estabelecer ali diferença quando eu falo município e cidade. O que está de diferente entre esses 2 termos? E também, onde você mora? É área rural? É área urbana? Que características tem aí na área onde você mora relacionadas ao que nós trabalhamos? Então, pensem, respondam e nós já voltamos com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então ficaram 3 perguntinhas ali para vocês analisarem sobre essa ideia de espaço urbano, espaço rural, relacionado com tudo que nós trabalhamos ao longo da aula. A industrialização, a concentração de população em determinadas áreas atraída pelas indústrias, fazendo ali com que acontecesse então também o processo de urbanização. Vamos às respostas ali então. A primeira ali, que perguntamos, né, a diferença entre meio rural e urbano. A resposta: urbano é a área onde eu tenho uma grande concentração de população, de casas e de atividades econômicas. Então, isso designa a parte que eu falo urbano. Eu também posso usar o termo cidade para a parte urbanizada do município, né? Rural refere-se ao conjunto de atividades primárias, então, a área onde se desenvolvem atividades primárias, onde eu vou ter uma concentração de população muito menor, né? Eu também posso chamar ali de campo. E aí a questão 2, o município e a cidade, qual a diferença? Município é uma divisão, né, legalmente realizada do território, então são limites estabelecidos de uma determinada área, né, e são várias as partes que compõem o mesmo estado. Então o estado está dividido em vários municípios, por exemplo, né? E aí a cidade é a área urbana do município. É aquela onde está a concentração de população e atividades. E a questão 3 ali, cada um fazia a sua análise do lugar onde mora, que características tem, se é área rural, se é urbana, se é industrializado ou não. Então, considerando tudo que nós trabalhamos ao longo da aula, vocês deveriam escrever a resposta de vocês. E depois vocês podem até conversar com o professor em relação a isso. Só retomando o que nós trabalhamos então na aula de hoje, aprofundar os conhecimentos sobre a industrialização e a urbanização do Brasil. Como esse processo aconteceu, que características são relevantes para a gente entender tudo isso, o que é a industrialização e o que é a urbanização. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.